Iniciando o nosso tear do dia 6 de agosto de 2025, então convido vocês a se acomodarem em seus assentos, a tomarem uma inspiração profunda e exalar longamente, começando a perceber o eixo central do teu corpo, como um cordão dourado unindo o ventre da terra profundo à imensidão do céu. Vai respirando e vai sentindo essa conexão. Vai respirando e vai sentindo a força, a estabilidade da terra, o calor da terra e a leveza, a imensidão e o frescor da abóboda celeste. Conscientemente vai te colocando aí, entre esses dois mundos, integrando dois mundos. Direciona o teu coração e a tua mente ao mais alto, à tua maneira, de uma forma muito pessoal. Te coloca diante de Deus e veja como você é recebida, como você é recebido, pois que quando direcionamos nossa atenção à divindade, naturalmente estamos sendo recebidas e recebidos, e o nosso campo vai se purificando, e a nossa mente vai serenando, e a visão vai ficando clara, o corpo leve, bebendo da fonte, nutrindo-se da fonte.
Toma uma inspiração profunda e percebe o teu corpo físico neste espaço aqui e agora, nesta circunstância que chamamos de quarta-feira à noite, que chamamos de tear, e vai voltando da tua breve meditação para este espaço sagrado, para este círculo de buscadoras e buscadores, e vem vindo trazendo essas vibrações que recebemos. Boa noite, Fê, boa noite, Flávio. Enquanto eu Boa estava noite, mas está muito baixinho essa fala, muito baixinho. muito baixinha, é a minha voz, eu acho. S Mas, se eu coloco bem pertinho, assim, melhora? É, é porque eu tive que ficar botando o celular no ouvido para poder te escutar, mas talvez é porque eu também sou meio surda. Como é que tá o som para as outras meninas? Para mim tá legal. Tá bem? Bota aí no máximo então, Flávio. Eu vou falando um Uhum. pouquinho mais alto na medida do que eu posso. Tá bom. Então, meninas, a gente em geral, segue uma pauta que é semi-fixa para cada encontro, mas hoje, durante o nosso exercício meditativo, me ocorreu muito de fazer perguntas para vocês. E a gente abriu uma roda de conversa mesmo. Curiosamente, isso aconteceu segunda, espontaneamente, com o grupo de segunda. A pauta ficou para lá, assim, a gente foi por outros caminhos que foram bem interessantes também e que tem tudo a ver com o que a gente se propõe aqui. E aí a pergunta básica que ela aparece é: por quê? Por que que a gente está aqui? Aqui, nessa circunstância aqui, num grupo de estudos, de troca, de conhecimento, buscando. Por quê, né? Por que que a gente está aqui? Eh, Se alguém sentir de responder essa pergunta, pode abrir o microfone e conversar comigo. A gente começa de algum lugar e aí a gente vai tecendo, assim, a meada de o fio de o cachecol, seja lá o que for que a gente vai tecer hoje, a gente vai puxando. Por quê? Por que que a gente está aqui, agora? Eu eu estou sempre querendo aprender alguma coisa. Acho que isso é para mim um aprendizado, assim. Acho que eu vou tentar buscar aprender alguma coisa até o dia que eu desencarnar desse corpo. E quando eu estiver lá do outro lado, eu vou continuar tentando aprender mais um pouquinho. É isso. O aprender então te alimenta de alguma forma, te vivifica, te nutre, te motiva, o que seria esse o que que mobiliza em ti esse aprender? Eu acho que, sei lá, chegar mais perto do que seria um ser evoluído, um anjo de Deus, chegar a ser mais pura, fazer parte de um todo. É isso, não sei exatamente o que me mas o aprender, tá sempre aprendendo, e inclusive semana passada eu fiz o curso e eu estava em Floripa,
e eu não tinha levado meu caderno, que eu fico anotando enquanto... E eu peguei uma agenda velha, e era uma agenda de 2020, e na agenda estava escrito, assim, aquelas resoluções de ano novo, né, eu abri ali em janeiro, né, para começar a anotar as coisas do TA. A primeira frase da minha resolução de ano novo era buscar evolução espiritual. Era uma das coisas que eu buscava lá em 2020, naquela agenda velha. Então, eu continuo com o mesmo objetivo, assim, buscar essa evolução espiritual. Estudar e saber um pouquinho mais hoje do que eu sabia ontem e ter dúvidas ainda para eu continuar buscando. Legal, Cris, que legal. É bom, né, a gente ter registros assim. Eu sou muito a favor da escrita, porque a nossa memória ela é tão falha, né? E a gente não se lembra de quem a gente foi, às vezes a gente se esquece do que passou, e aí isso repercute de várias formas, né? Um belo exercício para quem está com se sentindo, por exemplo, enfraquecida, ou está até com baixa autoestima, reveja, né, os momentos da tua vida. Olha para todas as coisas que você superou, contabiliza nos últimos 2 anos, não precisa nem ir muito longe, nos últimos 2 anos, quais desafios eu superei? O que eu consegui transformar, o que eu superei, o que eu venci, o que eu aprendi de novo, que pessoas chegaram na minha vida e me trouxeram algo de valor. Então tem tanta coisa, né? Tanta coisa. A escrita ela é muito importante para nos recordar. Mas muito interessante, eu adorei algumas palavras que você falou. Achei bem interessante falar sobre pureza, falar sobre sentir-se parte, né? E claro, né, crescer e se tornar talvez a sua melhor versão, né, o máximo que você consegue ser sempre, né, talvez seja isso que a gente espera de nós. Bom, Eu sei que vai levar Comentava, algumas vidas, né, para eu ser esse ser puro, né, mas assim, cada dia é um passo. eu fiquei pensando nisso, né, que você falou. Acho que todos nós estamos buscando isso, nós aqui no grupo do TEAR, né, buscando evolução espiritual, com conhecimento, mas também com prática, né, que a gente às vezes está sempre pensando e estudando, lendo, tal, que a gente já estava falando, essa coisa muito, às vezes, mais teórica, né? E aí, como a gente põe em prática essas coisas, né? E aí tem um negócio que chama praxis, que é o estudo, a prática, e aí você vê, você reflete sobre sua prática, e daí vê se você pode melhorar, como você falou, né? Várias vidas. A gente, né? Que a gente quer isso, né? Melhorar. essa integração entre teoria e prática, ela é um dos grandes desafios. Hoje na nossa meditação, a gente se conectou com um eixo, né, um eixo central, como um cordão dourado, né, a gente coloca assim numa imagem, que de fato a anatomia do nosso corpo sutil ela é assim, né, esse cordão, que nos conecta à terra, de onde bebe, né, de força, de estrutura, de estabilidade, de segurança, de matéria, de praticidade, de força de ação. E a gente tem um outro eixo que é o topo da cabeça, né, as esferas sutis e superiores, que aí trabalham com o mundo das ideias, trabalham com o mundo das idealizações, dos sonhos, das criações, e essas 2 coisas se unificam em nós, né. O ato que é executado por um ser humano, ele é a união dessas 2 esferas. A matéria sem uma ideia, ela é estéril, assim como, eh, a ideia sem a sua
materialização, ela continua sendo uma ideia, ela também é infrutífera, né. Então esse combinar dessas 2 forças, seria a perfeição. Seria o que a gente fala de casamento alquímico, a união do feminino perfeito e o masculino perfeito, unificados através do fio, né, da divindade, o fio dourado da divindade, que é a chama trina que somos nós. Então, nas 2 últimas semanas a gente vinha conversando sobre alquimia e na semana passada sobre os alquimistas. Então, a gente usa desses códigos, dessas palavras para se referir a um corpo de conhecimento, né, a gente poderia chamar o alquimista de qualquer coisa que o ser humano, o buscador, eh, o vivente, enfim, qualquer nome que a gente queira usar. Mas dentro desses símbolos que a gente está trabalhando dentro da alquimia, então a gente chama, né, essa pessoa aí que busca, um alquimista. Então um alquimista Flávia, eu vou só fechar o seu microfone que ela tá dando um retorno aqui pra mim, tá? Tá tudo bem, desculpa. Foi nada. Pronto. Então o alquimista, ele é esse ser curioso, esse ser estudioso, que decide olhar para o mundo, né, olhar para as coisas e tem abertura suficiente para se encantar com as coisas, para se espantar com as coisas, para ter dúvidas, para perguntar, para se maravilhar, né, pela sua natureza receptiva. Então, temos aqui esse planeta escola, esse planeta berçário, como uma plataforma divina de aprendizado espiritual, através, de suas formas, nós conseguimos extrair verdades superiores. Então o alquimista é esse que com esse espírito investigativo, ele busca penetrar no que está oculto naquilo que ele observa. Então, qual que é a diferença, talvez, da maior parte das escolas de conhecimento para isso aqui que a gente está trabalhando no TEAR? A maior parte das escolas de conhecimento apresenta ideias muito claras, objetivas e sistemáticas, e você absorve isso através do intelecto, e em geral repete, aí você testa, né, aí faz o que a Flávia falou, você pega essa teoria, você vai, coloca na prática, analisa, investiga, em geral deveria ser assim, né. Mas esse caminho aqui que a gente está vendo pelo TEAR, as ideias entregues elas são parcas, elas são poucas. O que estimulamos aqui é justamente a percepção direta, o encontro direto com essas informações. Então, eh, primeiro porque dentro do caminho de uma alma, os desafios são tão diversos e as circunstâncias são tão diversas, que eu diria impossível uma mesma solução, ser idêntica para 2 problemas que possam parecer semelhantes dentro das circunstâncias de vida de uma pessoa. Então, em termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, Dara, eu não vejo como poderíamos entregar receitas padronizadas. Então, a vida me presenteou com conhecimentos orientais, que acredito eu pela minha eu também sou estudiosa, não sei de tudo, mas eu sou uma buscadora, né, ávida por conhecimento, principalmente do Oriente, porque me identifico com essa visão de mundo, que é uma visão de mundo mais livre. Livre para você testar, errar, experimentar, livre para você brincar com esse mundo. E deixo aqui até uma dica, de filme que trata desse tema de uma forma muito interessante e não falada. É um filme que tem pouco diálogo, ele é muita imagem, que se chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera de novo. Esse é o título do filme. Tudo isso, é bem comprido.
E eu não vou falar nada sobre ele, só que é sobre esse tema, né, de como as pessoas se aproximam do aprendizado de vida. E aí, deixo aí de tarefa facultativa, né, para quem quiser, e quando assistirem, porventura, adoraria ouvir de vocês, a resenha, tá. Que vocês acharam? Tem plataforma que tem no Netflix? Acho Não que sei. não, ele é um filme meio underground, assim. Sei. Mas eu Deve estar achei no ele YouTube. eu achei ele gratuito, acredito que sim, se tiver no YouTube, manda o link lá pra gente. Vou procurar se tem no Prime, vamos ver. É de 2003 o filme, estou vendo aqui. Bom, vamos assistir. Mas então é isso, o alquimista Uhum. é esse que se aproxima das verdades através dos próprios olhos. Então, eu sempre volto, porque aqui é uma repetição que ela ela não é, como é que eu vou dizer? Ela não é redundante, nunca repetir isso. Nós iniciamos esse estudo falando sobre olhar e sobre idioma, sobre linguagem, de uma forma muito particular, respeitando a diversidade. Porque no teu caminho, a resposta para as tuas questões são únicas. Então, e aí eu abro, como eu falei, né, hoje eu senti muito que ia ser mais conversado do que qualquer coisa isso aqui. Eh, eu trago de experiência pessoal, por conta de eu viver, né, perto de muitas pessoas espiritualistas, perto de muitas, religiões que têm uma divisão muito tênue com o plano espiritual, né, então, são pessoas intuitivas, são médiums, são pessoas assim, né, esse é o meu circuito, então, é muito comum chegarem pessoas e terem intuições sobre o seu caminho, ou revelarem coisas, ou mesmo nós, né, buscando oráculos, buscando auxílio de terapeutas, buscando um monte de coisa. Eh, e o que já aconteceu muitas e muitas vezes e acontece, é que as orientações das pessoas têm o viés do olhar das pessoas. Todas as vezes. É muito raro, uma pessoa que consegue uma neutralidade suficiente para trabalhar as questões do outro sem um envolvimento. Isso é uma coisa muito grande dentro da psicologia, né. Se fala sobre esses fenômenos de se misturar, né, e é natural, não é a gente se identifica, a gente cria vínculo, né, enfim. Eu já soube de caso, assim, por exemplo, de uma amiga estava em processo de rompimento de relacionamento e estava indo numa terapeuta, numa psicoterapeuta. E ao longo de muitos meses, né, acaba se criando um vínculo, às vezes até amizades aí derivam, né, de relação de terapeuta, assim. E aconteceu lá alguma coisa lá com o ex da menina e ela foi contar para a terapeuta, na sessão terapêutica. A terapeuta ficou com raiva do cara e falou: "Nossa, mas que raiva desse cara mesmo, né". Mas a amiga que estava sofrendo a situação não estava com raiva dele, ela estava compreendendo. E aí ela veio me relatar assim: "Pô, fulana, sabe, eu acho que tá na hora de eu acabar com as sessões, porque não tá, tipo, já deu", entendeu? Então, acontece muito disso. E é pior ainda, pessoal, a gente que vive, assim, no ambiente espírita e tudo mais, isso vir com o peso de uma revelação do mais alto, entendeu? E às vezes são enganosas, às vezes são animismos, às vezes são interferências negativas. Eu passo por tanto disso, gente. Só que eu tenho uma força de vontade tão grande dentro de mim que eu sempre soube dizer: "Isso não tá certo, isso não tá certo", independente da envergadura da pessoa que estava falando comigo. Eu dizia não, quando aquilo não era coerente com os meus valores, sabe. Então o que eu chamo aqui, essa pessoa que eu chamo de alquimista, é essa pessoa que ela desenvolveu tanto essa força de independência, mas da independência não como um ser autossuficiente que não depende de ninguém e do mundo, mas que tem uma integridade ao analisar e tomar as decisões da sua própria vida. Para isso a gente precisa de lucidez e de força.
E essas são virtudes do espírito, né, a lucidez e a força. Hoje mesmo eu estava ali na sacada, tirei 5 minutinhos para ficar olhando para as árvores, que eu estava com saudade de fazer isso. E aí veio me ocorrendo essa coisa da visão, pessoas que têm uma visão, assim, muito boa sobre as coisas, até mesmo, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, pegar um exemplo bem palpável. Tem gente que tem uma visão maravilhosa e fala assim: "Olha, aqui um estabelecimento assim, com essa proposta", e a coisa, uau, vai, e cresce, sabe, e frutifica. Aí outros estabelecimentos a gente vê, sabe, que, pô, estava no capricho, o produto era bom, mas não vingou. O que que aconteceu, né? Muitas coisas podem acontecer, mas, tem pessoas que têm um tato, né. E essa eu só vou terminar a minha fala e já te dou a palavra, Fê. E aí eu fiquei pensando, né, se essa visão ela é desenvolvida, porque hoje em dia a gente vê, assim, cursos de clarividência, a gente vê umas coisas assim, sabe, até coisas do tipo, assim, curso de benzimento. Eu me questiono se um curso é intelectual, um curso é transmissão de informação, não é uma, como eu vou dizer, ele não necessariamente carrega a qualidade energética para aquele campo que precisa ser desenvolvido para aquela atividade. Não sei se eu consegui falar direito isso. Mas o que me ocorre é assim, por exemplo, da visão que eu estava trabalhando aqui, capacidade de ver as coisas, ver a verdade, compreender ou ser clarividente, não sei se é algo que você busca desenvolver. Talvez seja a misericórdia divina que te qualifica para determinada coisa que você vem cumprir. Se vocês quiserem compartilhar comigo de seus pensamentos sobre isso, eu agradeço. Fê, te dou a palavra. Então, quanta coisa, né? Eu estava estava aqui pensando na verdade, na sua primeira pergunta, né, por que o tear, né? E e aí você falou tanta coisa aí dessa questão do alquimista, mas assim, eu acho que, primeira coisa, né, com o tear, primeiro que eu tinha curiosidade para saber, né, não é a primeira vez que eu ouvia sobre tear, e eu falei: "Que negócio de tear é esse, né?". E assim, que nem você falou, a gente tem muito conhecimento. Eu, como espírita, a gente tem muito curso, faz isso, faz aquilo, lê livro. Então, tem muito conhecimento intelectual mesmo, né? E eu comecei a ver que era importante a gente ter outra visão de outras linhas, né? E eu acho que quando eu entrei no tear, eu buscava esse clarear, sabe? Clarear esses caminhos, ou uma junção de tudo isso que eu já li, que não é muita coisa, eu não sou estudiosa nem nada, eu leio e, né, aquilo que dá e aquilo que eu consigo captar. Mas alguma coisa que unisse e que me trouxesse algo mais para dentro de mim, de conhecimento mesmo, né, de autoconhecimento, ou de sentir esse conhecimento. Acho que é mais ou menos isso, né? Como é que a gente faz esse negócio, né? Como é que a gente sente isso aí, tudo que estão explicando, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Esse autoconhecimento, eu entender, através do sentimento, o que a Fernanda quer com essa atitude, o que ela quer com esse sentimento, né? Fernanda, eu. E acho que essa junção de conhecimento, o tear, o espiritismo, outras coisas que a gente está vendo e vivendo, vão unindo e vai enchendo o potinho, sabe? E aí dá um resultado mais. Um resultado que se entende, que se traduz em algo palpável, mas que é palpável no sentimento. Né, não sei se eu consegui entender, explicar alguma coisa, mas é complicado.
Eu não sei falar direito que nem a Dara faz, que explica e que, né, a gente vai viajando. Mas é mais ou menos isso, é um complemento para eu sentir aquilo que eu conheço do lado de fora, vamos dizer assim. Acho que é isso. Achei lindo. É como se fosse, assim, um processo de sensibilização para o que você já tem armazenado, mas uma forma diferente de se aproximar desse conhecimento, talvez, pelo que eu entendi da tua fala. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E por outro caminho, por outro lugar, né? Mas chegar a uma mesma coisa para poder sentir aquilo que se conhece. Porque uma coisa é falar, você precisa ser bondoso, você precisa não sei o quê, você precisa fazer caridade. Mas, se eu não tiver caridade comigo mesma, como é que eu vou fazer caridade? Né? Eu preciso amar o próximo, mas Jesus já falou, você tem que amar o próximo como a si mesmo. E se eu não me aceito? E se eu tenho dificuldade de me olhar no espelho? Estou falando, dando exemplos, né? Eu preciso entender isso aí. Né? Então, acho que é clarear, acho que o TEAR vem clarear esse caminho. Né? E é uma coisa que é aos pouquinhos, né? Bem pouquinho. É bem de pouquinho. Por isso que o tear, enquanto símbolo de construção, eu vejo ele muito coerente com isso, porque ele é linha por linha. Ele demanda essa precisão, essa, sabe, a paciência. Aí, poxa, aqui tramei de um jeito que eu não gostei. Vai, desfaz, puxa, Eu ia falar paciência, né? paciência E demais. assim, uma curiosidade, eu sou péssima com linha. Péssima, péssima. Não sei costurar, o máximo que eu faço é colocar um botão. Quem faz coisa de máquina, assim, de costura aqui em casa é o Ulisses, porque eu não faço. Assim, me dá um pincel que eu me viro, mas uma linha, sinto muito. Isso pode falar sobre a tua maneira de ser, né? Pensando assim nos recursos dentro da arte-terapia, os materiais com os quais você se dá bem informam sobre a tua qualidade da tua estrutura. Como é que você tá, na verdade, né? Pode ser que não é que seja, mas como é que você está agora? Não, trabalha melhor com tinta. Ah, é diferente de trabalhar melhor com lápis de cor. São outras virtudes, sabe? Mas enfim, isso informa Entendi, que você é uma pessoa mais fluida e menos rígida, talvez, porque a costura entendi. ela é precisa. Se você sai 1 milímetro da linha, já é perceptível, né? Um E eu, milímetro. e eu não tenho paciência para essa coisa de costura. A linha enrosca, sabe? A linha enrosca, aí eu corto, aí eu vou. Um terror. Não sei quem é que estava na fila, se era Flávia ou Eliette para falar. É Eliette mesmo. Eu não sei o Eliette? que falar, não. Só fiz assim. Ah, tá bem. Eliette, vamos lá então. Tá, estava querendo tirar a mãozinha, mas não estou conseguindo. Então, eu achei bem interessante quando você falou aí da história dos conhecimentos e dos cursos, como no caso do curso de benzedeira, não sei o quê. Que a gente pode ter a teoria, mas você não tem aquela sensibilidade, aquela intuição para fazer um benzimento, vamos dizer assim, né? E eu, depois que eu entrei ali no Rara, depois eu comecei a fazer os cursos em casa espírita e hoje trabalho e tudo, mas não me senti assim à vontade quando ofereceram o curso de passe, porque eu sempre sei, se eu for dar passe, eu tenho que ter aquela sensibilidade, aquela intuição que eu tive quando eu fui começar a fazer o reiki. E para o passe, eu não me sinto assim, com essa intuição. Então, toda a minha turma foi oferecida, inclusive, para a turma toda. Mas eu não fiz, eu digo, porque se eu fizer e tiver o conhecimento, provavelmente vou ser chamada para atuar, e eu não me via com essa sensibilidade. Então, assim, eu acho que esse curso que a gente está fazendo aqui nos dá um conhecimento muito
do passo a passo da nossa sensibilidade, do nosso conhecimento. Eu, pelo menos, busquei um pouco, eu não sabia muito o que era teatro, tinha vontade de perguntar, de fazer e tudo, mas não tinha muita ideia do quanto ele ia, como dizer assim, mudar no meu pensar, no meu ser. Sabia que ia mudar, mas não sabia o que ia mudar e como ia ser. E está sendo surpreendente, eu estou gostando bastante. E aí a gente começa a ver também, pode ser até que eu estou falando, como diz a Fernanda, não esteja me expressando bem, mas a gente começa a ver em que lado tu está mais intuitiva. Por exemplo, eu tive há um mês para cá, assim, algumas vezes eu me aproximei de pessoas se aproximaram de mim, porque estava num momento difícil, aí ela falou, ai, mas que bom que eu lhe encontrei, aí a gente tivemos conversa, encaminhamento, mas não foi eu que fui fazer aquilo, foi a coisa de intuitiva, da pessoa ter me procurado, da gente ter conversado e eu ter lembrado, talvez seja bom isso, talvez seja bom aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante para mim, é a gente ter essa sensibilidade do nosso caminhar. O que eu estou fazendo hoje aqui? A história, né? Por que eu estou aqui, não só no teatro, mas na vida também? O que eu vim fazer? Então, assim, eu tenho sempre essa curiosidade. Não é só fazer um ano cada ano e ir levando, né? A gente tem alguma coisa a mais para fazer. E essa percepção é preciso buscar. Senão você vai levando. Você acordou, faz tudo como fez ontem e vai levando. Então, eu acho que essa consciência da importância do ser eu aqui hoje, né? Eu acho que é isso que eu estou buscando. Não sei se eu vou achar. Obrigada, Dada. Sua fala, Eliette, me lembrou uma frase que tem grafitada aqui perto de casa. Eu já pensei várias vezes, eu vou parar e vou tirar foto, mas eu nunca estou preparada assim para tirar foto. Tá escrito assim, como é? A melhor coisa da vida é ser você mesmo. Alguma coisa assim, a melhor coisa da existência é ser você mesmo. E, e no fim, acredito que essa é a busca, né? Porque o que nós somos é produto do que a gente pensa, do que a gente já traz, de configuração de memória, configuração energética, ou a partir das teorias espiritualistas que se tem, que diz que do Sol central a gente já vem com uma emanação muito rara, muito única, que é nossa, e ali está como se fosse a nossa prateleira de desejos ou de vontades a serem realizadas, como se já viesse da própria centelha, entendeu? Tem pessoas que dizem que é assim. Então, nosso trabalho seria revelar esses sonhos, como se fosse numa fotografia. Você revela essa imagem, né, no mundo. Já está ali, já está no teu negativo, inconsciente, né? A gente até brinca com as palavras. Está aí nesse polo aí, das águas profundas, e você revela, você traz a luz para que isso seja materializado, né? E para isso a gente precisa de força. Força para concretizar e luz. A força da terra para realizar, mas a luz para conseguir enxergar. Porque o que a gente sabe, né, sendo aqui a Flávia, eu não sei se teve também dedicação a estudos espíritas, mas eu sei que as outras meninas aqui, as três, sim. Eu li alguns livros, já fui algumas vezes, mas estudo assim não. Eu li Nosso Lar, depois outros, alguns assim, seguidos, mas nunca fiz um grupo de estudos mesmo, não. Tudo certo, é só para saber se a referência se aplicaria também a você, porque o que a gente tem de notícias, né, dos livros, dos relatos do plano espiritual, é que é muito comum o sujeito ter um plano e não conseguir executar, não É, é? eu li aquela, como é que chama? Violetas na Janela, li alguns livros dessa, do espírito Patrícia, né, que é uma autora aí.
eu queria só comentar o que você falou sobre negativo. Você falou da fotografia negativa, né? Porque eu gosto muito de fotografia. Eu tinha laboratório, eu revelava, né? E que hoje em dia as pessoas não sabem, né? Eu acho que os mais jovens não sabem o que é um negativo de fotografia, né? E é interessante porque o negativo me veio essa coisa assim, né? Porque o negativo ele é colocado sobre uma base, né? E a luz quando ela incide, ela escurece a coisa, né? Tipo, a base é de prata, que seja, né? Então a luz escurece. E aí, quando você vai transformar para o positivo, então o que estava escuro fica claro, né? Então, dá uma sensação assim, dessa coisa, como você disse, de revelar mesmo, né? De você. Porque quando eu falo assim, que a gente só descobre o lado negativo quando a gente, do nosso lado negativo, os nossos, quando a gente coloca luz sobre elas, né? Então, tipo, a gente fala das nossas sombras, né? Então, tem toda uma questão também espiritual aí, até de realmente de espíritos mesmo, né? Dessa coisa da sombra, né? Eu pensei aqui até dos espíritos obsessores e tudo, né? Mas realmente, quando a gente coloca luz sobre as coisas, ou seja, a gente clareia, a gente reflete, tudo tem ligação com luz aí, né? Refletir também tem os refletores, né? É bem interessante. Pronto, olha aí, essa é uma linguagem que você, Flávia, acessa. Nem eu, nem Cris, Muito. nem Eliette, nem não teria a condição de acessar essa Hum. correspondência por conta das vivências diferentes. É exatamente isso, ó, o tear aconteceu aqui espontaneamente. É sobre isso que eu tô falando. Porque quando você vai para o mar, quando você vai para uma trilha, quando você vai. Gente, até jogo de futebol na Copa me faz refletir sobre questões espirituais profundas. É real, oficial isso daí, porque eu estava foi a última Copa e eu estava sozinha em casa, era um domingo, sabe aquele dia, assim, que nenhuma amiga está disponível, eu não tenho nada de prazo para cumprir, eu tô à toa, eu quero fazer alguma coisa. Nossa, tá passando o jogo, aí fica aquele ambiente na cidade, a psicosfera toda tá voltada para o futebol, é uma coisa impressionante, né. E eu falei: "Ai, quer saber? Vamos participar desse coletivo aí, Brasil, Zil, Zil, vou assistir, vamos lá". E aí fui assistir o jogo, e eu naturalmente fiquei pensando, né: "Caramba, olha a missão desses garotos, né, de dedicar, assim, tanto", pensei nos atletas em geral, de dedicar a esse aperfeiçoamento da ação física. É um conhecimento totalmente alheio para mim, eu sou meio descoordenada, sabe, eu sou do ioga bem lento, sabe, 1 minuto em cada postura, porque é o que eu dou conta de fazer. Tentei subir numa prancha de surf, meu Deus, desastre, eu não tenho essa agilidade, não é para mim. Me bota no skate, eu caio em 2 segundos, eu não consigo, no máximo andar de bicicleta, tá. Eu vou, na bike eu vou. Mas, e aí fiquei pensando, sabe, cara, olha a a exigência sobre esses rapazes, né, tão novos e, assim, extenuarem o corpo, eles se machucam, e tem uma cobrança imensa, e envolve muito dinheiro. É aprendizado também, só que não é, às vezes, com esse nível de consciência intelectual, porque não precisa ser. Existem outras inteligências, né. E, então, o que a gente está aprendendo aqui desse conhecimento direto, que eu chamo, né, de chaves de interpretação, elas são únicas. Elas são da tua maletinha de ferramentas. O que eu estou fazendo é só: "Olha aqui, você tem uma maletinha de ferramenta cheia de coisa. Olha para isso de outra forma, né, olha o que você pode criar com isso e receber de respostas". Então, o alquimista é esse sujeito, curioso, investigativo, com um olhar aberto e receptivo para tudo, como foi agora. A Flávia não tinha feito esse paralelo, mas ela fez aqui agora, e a gente vai fazer com muitas coisas. Como eu fiz com a visão hoje, eu nem sei, eu estava olhando só para a natureza e pensei: "Não é,
que o estudo abriria uma coisa que não é uma habilidade intelectual? Não faz sentido. Então são as ideias que a gente fica, na verdade é um estado nosso de abertura para receber ideias de qualquer fonte possível. Esse é o trabalho do alquimista, de criar esse ambiente fértil para receber essas revelações. E, e o nosso trabalho aqui na Terra é fazer essa alquimia nossa para nos tornarmos receptivas, lúcidas, porque a revelação ela vem. A revelação é como que a resposta do nosso esforço. E ela vem como que não forçadamente. Então, por isso, o olhar é receptivo. Ele não é um olhar agressivo. Ele é penetrante, porque a luz é penetrante. Mas ele não é invasivo, ele não destrói, né? Ele é uma luz gentil, como a luz que vai revelar a foto. Mas se deixar por tempo demais, estraga, né? Então, tudo tem, tudo tem sua divina medida. E falando em divina medida, a gente está se aproximando do tema central do TEAR, que são os elementos. Esse é o maior presente que eu posso entregar para vocês, é instrumentalizá-los com o conhecimento sobre os elementos. E é isso que a gente vai fazer. A partir da semana que vem, a gente vai retomar a tábua de esmeraldas e através dela a gente vai partir para o estudo dos elementos. Aí acho que as coisas vão fazer mais sentido, Fê, porque os elementos, eles são uma chave de interpretação para as nossas percepções do mundo inteiro. Quem acompanhou o Medita, que eu fiz o bloco de estudos dos órgãos de percepção e de ação, lá tem muita coisa que depois que a gente estudar os elementos, você vai poder associar com aquilo de uma forma muito mais rica e abundante. Aí vai dar uma sinergia, assim, de significado bem maior, porque cada órgão do sentido tem a ver com elemento e cada órgão da ação também com elemento correspondente. E aí, a partir dessa chave de interpretação dos elementos, a gente correlaciona emoções, atitudes, momentos de vida, acometimentos do corpo físico. Vou dar só um exemplo muito simples, mas que ele é totalmente real. Pessoa que está com raiva, fica de que cor? Vermelha, né? Vermelha, pois é. Ora, o vermelho, o rubro, é cor de quê? De que elemento? Fogo. 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 A pessoa com raiva não esquenta, o corpo não esquenta, não aumenta a pressão sanguínea, não sua, igual um condenado. Gente, o elemento fogo está aumentando no corpo dela, sei lá, naturalmente. Então, naturalmente, ao perceber o elemento fogo no teu corpo, e aí vai sutilizar a nossa percepção, porque a gente vai perceber esse fogo escondidinho. Quando ele tá só assim, ó, oi, oi, a gente já começa a perceber. Tem muita. A raiva, eu acho que é a emoção mais reprimida que a gente tem, né? Acho que depois da sexualidade é só a irritabilidade mesmo, porque é muito. É muito perigoso e se fez um trabalho grande para segurar essa onda, né, da agressividade. Só que isso causa bloqueio e adoecimento. Então, pode aparecer essa raiva no fígado de alguma maneira, pode aparecer como irritação nos olhos, pode aparecer como afta. Então, essa chave de interpretação, ela é das medicinas antigas, do Ayurveda, principalmente, que é a minha base de conhecimento mais forte, né, junto com o yoga, é o Ayurveda. E isso, para quem não sabe, o Ayurveda, ele é uma faculdade de medicina com 7 anos. Os estudantes saem fazendo cirurgias, eles são médicos. E toda a base interpretativa é elementos, os 5 elementos, para diagnosticar e para tratar doenças com muita eficiência e precisão. Então é lindo, esse conhecimento é lindo. A gente não vai ter condição de aprofundar, mas vocês vão sim se sentir seguras para identificar esses elementos em vocês. Pode falar, Fê.
de formação eu sou psicóloga, né? E eu trabalhei numa época com um time de basquete, psicologia do esporte. E a gente trabalhava a raiva com eles, porque assim, num jogo, né, tá perdendo, ou algum colega faz alguma coisa errada, e aí vem a raiva, né? E aí a gente trabalhava isso, né, nos atendimentos. Canalizar essa raiva, ela não precisa ser escondida, né? Porque a tendência, que nem você falou, né? A raiva, ela é sempre camuflada, ela sempre, né? Você esconde porque é feio ter raiva, né? Um sentimento ruim e tal. Faz mal para você? Sim, faz mal para você, mas se eu sinto, o que eu vou fazer com ele, né? Não adianta eu esconder, porque eu vou continuar sentindo. Então, a gente tentava canalizar essa raiva para atitudes positivas, né? Que é, sei lá, ser agressivo no sentido de conseguir fazer um ponto, coisas desse tipo, né? Então, e identificar isso, né? Porque às vezes muitos dos atletas não sabiam nem identificar. E aí só desequilibrava e já não sabia o que mais estava fazendo dentro de quadra, né? Então, é interessante, né, isso. E é verdade, a raiva a gente tem vergonha de sentir raiva, né, na verdade. Então, você não pode mostrar para o outro, né? E o outro vai falar, nossa, que feio, ela tem raiva, né? E então, e é uma coisa que precisa, e todos os sentimentos, né? Você precisa identificar. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, que eu busco isso, né? Por que dessas coisas? E é engraçado, né? Porque pela minha formação, você trabalha direto com esses sentimentos, né? Mas o sentimento do outro, e aí? Né? Como é que eu faço com o meu? Né? Então, é uma coisa louca. Hoje eu não trabalho mais com psicologia, já não estou mais nessa área, né? Mas é uma questão interessante. É, é muito é muito perigoso, né, na verdade. Hoje em dia a gente tem pela eu gosto de deixar bem claro isso, né, mas eu tenho uma visão bem, eh, pra mim muito clara e objetiva de que a gente somatiza as coisas, né, a gente é esse ser aí, espiritual, energético, psíquico, emocional e físico, e tá tudo na mesma caldeirão aqui, só que de uma forma bem organizadinha. E as coisas transbordam para o físico, né. Então, doenças, assim, muito debilitantes, como determinados cânceres, doenças crônicas. Ai, tem tanta doença, que está comunicando alguma coisa ali, né. E eu acredito muito que se a gente compreende essa chave de interpretação aqui e olha para as emoções com a devida atenção que elas merecem, se vu aprender a se vulnerabilizar e admitir que está tudo bem, né, que isso não te torna mais fraca, que isso não te torna incapaz ou, né, ou menos digna de ser amada, na verdade é isso, né, a gente não quer expor o lado feio que a gente acha que é feio, por medo de rejeição, por medo de chacota, por medo de crítica, por medo, 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 né. E e eu tenho muita fé, e não é só uma fé não baseada em evidências, mas é uma fé baseada em evidências, de que esse conhecimento que a gente estuda aqui, ele poderia prevenir muito sofrimento, a nível físico inclusive. E é claro, né, em níveis emocionais e intelectuais, com certeza, por saber identificar e por saber trabalhar essas emoções quando elas aparecem. É só isso, né, gente. Desafios sempre vão ter, conflitos sempre vão ter. Mas saber gerenciar essas situações é o ouro alquímico, como processar, como digerir determinadas emoções numa circunstância. Então esse é o suprassumo do conhecimento, né, eh, humano, para crescer em forças humanas, né, então é isso. A partir da semana que vem, se Deus quiser, se não vier outra vamos abrir outra roda de conversa, aí a gente entra aí nos elementos e vai ser bem legal,
porque a gente vai trabalhar os elementos dos meses de nascimento de vocês, então tem coisas bem legais para serem vistas aqui para diante. Mas todo esse terreno que a gente viu até agora foi uma preparação, né? Uma preparação do campo, assim, e da linguagem nossa para falar com símbolos, para falar com sentir, para abrir um espaço de segurança e acolhimento aqui também. Meninas, algo mais a ser dito? Eu tô boa em terminar antes das 8h30, gente. Nossa, ano passado eu nunca terminava antes das, tipo, 10 para as 9h. Eu ia muito, assim, pra frente. Coitadas, meninas. Mas tudo bem. Tô conseguindo. A gente vai aprendendo, né? Vai melhorando. Convido vocês a fechar os olhos só durante um minutinho. Se conectar com o campo do teu coração, com o teu plexo solar, com todos os teus chakras, todos os teus centros de energia. Visualizando essa estrutura brilhante que é o teu corpo sutil, cheio de ramificações brilhantes, luminosas, em contato com a força da terra e em contato com as esferas celestiais. Agradecemos aos nossos mentores pessoais. Agradecemos a vida, a consciência, a beleza. E saudamos e reverenciamos e entregamos o nosso amor ao Pai Maior, a fonte de tudo, a consciência suprema, ao amor eterno. Pedimos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para todas nós e todos os demais integrantes do TEAR. Que nosso caminho seja abençoado pelo nosso desejo de busca, de sermos cada vez mais luminosos e agradáveis aos teus olhos. Abençoa-nos o caminho. Dai-nos força e lucidez. Eu desejo uma noite abençoada a vocês. Agradeço a presença. E até breve. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, obrigada. Beijo, beijo. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Boa noite, beijo.